Ricardo, tudo bem? Estou adorando seu curso online. Eu não tenho uma batedeira que aguenta tantas massas de pães. Quanto tempo trabalha a mistura da autólise nas mãos? Outra dúvida, farinha comum tipo 1 aguenta 70% de hidratação? Muito obrigada. Então, falei agora há pouco sobre isso. Se não tem batedeira que aguenta massa de pão, bate na mão. Sofa, tranquilo. Super recomendo, inclusive, tá? Faz autólise. A autólise sempre ajuda muito no processo. Ela já adianta a toda a parte de desenvolvimento de glúten, ela já te prepara uma sova adiante, porque você já vê que você, quando faz a autólise, a massa já vem desenvolvida, você bota a mão nela, você vê que ela está super macia, com elasticidade. Quando você vai incorporar o fermento depois nela, você fala assim, meu Deus, assim, tá basicamente pronta. É só incorporar fermento, aí você entra já com o restante de água, sal. Então, assim, a autólise ela faz uma mágica na massa que ajuda muito a gente. Então, eu super recomendo. E aí sim, farinha comum, 70%, não recomendo. Tira a água, começa por baixo, né? Assim, menos é mais nesse ponto. Tá? Se você está com uma farinha que não tem qualidade alta, começa com menor quantidade, vai ajustando aos pouquinhos, anota e faz assim, é o clássico, analise seu resultado. Se você está precisando saber entender a sua farinha, anota. Então assim, ó, hoje meu processo foi, exemplo, estou usando aqui farinha XPTO, tá? Usei 55% de água, tempo tal, dobra 1, dobra 2, e você vai mapear seu processo todinho. Qual foi o resultado que você obteve? Tá lá na sua continha, tá lá, bonitinho. Aí você fez um pão de novo no outro dia, anotou. Qual foi a sua consideração? E aí você começa a ter um parâmetro. Isso é legal. Você começa a criar seu cenário. A minha evolução foi baseada assim. Eu anotava tudo. Eu era um psicopata do pão. Então, assim, eu virei psicopata. Era exatamente isso. A palavra que é essa. Eu virava assim, eu tenho planilhas. Às vezes eu olho lá para trás, as minhas planilhas de anotações de tempo, temperatura, processo. E eu falei assim, gente, eu acho que eu, sei lá, surtei. Mas é isso. Porque quando a gente entra nessa questão de buscar a perfeição, de buscar a evolução, de pesquisar, de estudar, tentativa, erro, é isso. A gente tem que anotar, a gente tem que fazer imersão para evoluir. E não tem outra forma. Tá? Assim, eu não tive ajuda, os cursos que eu fiz, tiveram muitas pessoas que me ajudaram, tiveram outras que não me ajudaram. Tiveram pessoas que foram parceiras e me passaram sacadas, outras não passaram. A maioria não passou, tá? De tudo que eu fiz até hoje, fiz mais de 10 cursos. Talvez 2 me ajudaram, os outros não me ajudaram. Tá? Estou sendo muito franco. Então, assim, é isso. É tentativa e erro, anotar e treinar, mão na massa, de outra forma, tá? Vamos para a próxima. Bom dia, Ricardo. Deixei uma dúvida no bate-papo do episódio 2, mas não obtive resposta. O suco de abacaxi para o levain é abacaxi puro ou batido no liquidificador? E outra dúvida. Eu ainda não uso levain, estou me aventurando na panificação usando biológico seco. É ideal fazer autólise depois de acrescentar fermento? Grata e ansiosa pelo retorno. Bom, a gente não conseguiu responder todo mundo, até peço desculpas para quem a gente não conseguiu responder. Às vezes o volume de perguntas são muito grandes, a gente tenta realmente se desdobrar, mas a gente tem que conciliar também maratona e trabalho e às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente até pede desculpas para quem a gente não consegue, mas a gente se esforça. Então aqui esse Tira Dúvidas é para isso, é para a gente tentar pegar a maioria das dúvidas e responder a galera, tá? Então vamos lá. Suco de abacaxi, se a fruta estiver bem docinha, madura, e você bater e tirar um suco bom, a polpa boa, beleza. Se não sair muito, você pode colocar um pouquinho de água para poder ter o total, sem problema nenhum. O importante é que você tenha um suco concentrado, tá? Porque se você diluir muito, o que a gente o abacaxi, o objetivo dele ali, que a gente está precisando, é uma solução ácida, né? Um líquido, é a acidez dele para poder estimular, né, o desenvolvimento da cultura de bactérias e leveduras que nós estamos buscando, né? O ambiente ácido lático, né? Do contrário, a gente pode estar dificultando esse desenvolvimento. Então, o abacaxi, a maçã, né? Às vezes caldo de cana, então é isso. Tá? E fazer autólise e depois acrescentar fermento, sim, eu trabalho dessa forma. Tem gente que trabalha de outras, tem bons resultados também. Eu opto sempre por fazer autólise e depois eu acrescento fermento na batida. Tá? Vamos lá. Boa noite para iniciantes da fermentação natural. Padeiros de final de semana, qual fogão você indica para quem não tem condições de comprar um forno profissional? Fogão de casa. Se você tiver fogão em casa, sendo a gás ou sendo elétrico,
Eu acho que o investimento que você pode fazer, se você puder, é uma panela de ferro, porque aí vai te ajudar no processo. Uma panela de ferro, acho que hoje não está custando mais que R$100 e poucos, não chega a isso, tá? E vai começar o teu trabalho bem, vai conseguir fazer pãozinho tranquilo, ou uma pedra refratária. Aquelas pedras, tem uns discos que você vende, porque aquilo ajuda a manter o calor dentro do forno. Né? O forno a gás, ele perde temperatura muito rápido, o forno elétrico é um pouco melhor do que o forno a gás, e a pedra refratária ou a panela de ferro, eles ajudam a manter o calor por mais tempo. Então você tem um melhor desempenho da massa dentro de um forno que não é profissional. Como escolher a panela de ferro ideal? Mônica, aproveitar que você passou aqui rapidinho falando desse assunto. Mônica, olha só, o diâmetro dela você tem que ver de acordo com o tamanho da sua massa. Então aqui, ó, galera, só respondendo aqui a história do baneton e a panela, tá? Esse baneton daqui, que é um baneton redondo, tá? Ele tem um diâmetro de 22 centímetros, tá? De diâmetro. Ele cabe uma massa de mais ou menos 750 gramas aqui tranquilamente para fermentar, ok? E a panela de ferro também, que é ó, redonda, tá? Essa daqui minha, ela tem de diâmetro 26 de diâmetro, 26 de largura, de ponta a ponta. Depois do 7º dia do levain, como continuar para mantê-lo vivo? Vamos aproveitar que a gente entrou nesse assunto de levain, tá? Para manter vivo é o seguinte, simples, é o procedimento de alimentação padrão dele. Você vai fazer a alimentação dele de uma parte de levain, 2 partes de farinha e 2 de água, ou uma parte de levain, uma parte de farinha, uma parte de água. Alimentação, tá? Quando ele crescer, ou seja, ele vai atingir o dobro, quando ele estiver quase no topo, você guarda na geladeira, tá? Dessa forma você pode manter ele em até uma semana, tá? Ele vai manter a atividade dele lá, ele não vai ficar ativo para você poder panificar, mas está guardadinho. Então daqui a uma semana, se você não for panificar, você tira ele da geladeira de novo e faz uma nova alimentação, da mesma forma. E você pode fazer isso semana após semana, semana após semana, semana após semana. Ah, vou viajar, vou para casa dos meus parentes, vou ficar um mês fora. Você pode congelar seu levain, tá? O que você vai fazer? O mesmo procedimento. Alimenta seu levain, quando ele atingir o topo, congela, ok? Deixa ele congelado. Quando você chegou de viagem, você vai fazer um processo de descongelamento, tá? Você não vai tirar da geladeira e botar do lado de fora. Você vai tirar da geladeira... Vamos lá, só voltando. Então você chegou de viagem com o levain congelado. Você tira ele do congelador, bota na geladeira, deixa ele um dia na geladeira descongelando sozinho. Não mexe nele, tá? Ele vai sair de congelado para resfriado, tá? Isso para não prejudicar a estrutura dele. E aí você vai... Quando ele resfriar, você faz uma alimentação normal. Vai fazer uma alimentação, faz 2, ele vai voltar ao normal, vai reativar ele, você vai fortalecer aquela cultura de bactérias e leveduras e o levain tá bom de novo, tá? Essa é a recomendação. Quantos dias o levain demora para ficar pronto? Ó, em média, 7 dias, tá? Se tiver um pouquinho mais quente, ele fica pronto em 5, mas em média 7 dias. Vai no episódio 1 da Maratona Breadflix, que é Criando Seu Fermento Natural do Zero, tem todo o passo a passo do início ao fim, para tirar essa sua dúvida. É uma super recomendação. Episódio de 1 hora, faz um balde de pipoca e vai assistir. Obrigado, meu amor. Olá, Ricardo, estou assistindo suas lives e gostando muito. Quero saber se posso substituir o suco de abacaxi por soro de kefir. Pode substituir por soro de kefir. Eu nunca fiz, mas é uma alternativa também para você poder criar um fermento com soro de kefir. Nunca fiz, deve ficar interessante, porque é um ambiente lático, né? Então deve dar um resultado bacana. Nunca fiz, mas deve ficar interessante. Vale a tentativa. Panela grossa de alumínio, pode assar um pão nela? Pode. Lembrando sempre o seguinte, o ferro ele tem uma característica de reter calor mais do que o alumínio. Então é questão do teste. Faz um teste, faz um pão nela, vê se vai sair bacana. Se ficar bom, continua usando, não tem nem por que não. Eu acredito que o ferro retenha mais calor do que o alumínio. O alumínio dissipa calor mais rápido, mas vale a pena testar. Vamos lá. A que horas devo fracionar a massa? Porcionamento. Normalmente o porcionamento, quando você está trabalhando com mais de um pão, você faz após a primeira fermentação ou maturação, né? Dependendo do processo que você fez, né? Se você maturou primeiro ela ou se você fermentou. Então, após essa etapa, você faz o porcionamento e vai seguir para o pré-shape e para o shape final. Tá bom?